sinto medo, insegurança, angústia e solidão. Quem aqui já sentiu isso? Todos nós. Todos nós já sentimos ou temos sentido medo. O medo parece que cada vez mais tem tomado conta do ser humano. As situações que nos cercam, as incertezas com o futuro, elas têm nos deixado sim amedrontados, inseguros. Muitas vezes angustiados por percebermos que existe tanta coisa fora do nosso próprio controle. E sozinhos. É estranho isso, né? Porque nunca se teve tanto amigo na vida. Eu perdi a conta, eu acho que era entre 1.000 e 2.000 amigos lá no Facebook. A gente nunca teve tanto amigo. A gente nunca teve, às vezes, cercado por tanta gente. Mas às vezes nos sentimos sós. Eu poderia sair falando de cada sentimento e dizer, quem aqui já se sentiu sozinho? Quem está se sentindo sozinho? Todo mundo, nós sentimos isso. São sentimentos que tomam, e quando eles tomam conta do nosso coração, medo, insegurança, angústia, solidão, eles são fortes demais. Eles chegam quase que derrubando a gente, ou de fato derrubando a gente. Colocando a gente numa situação onde a gente acha assim que a gente não vai conseguir sair daquilo lá. Não é verdade, irmãos? Existem algumas circunstâncias em que esses sentimentos eles ganham força. Porque na vida por si só, nós temos os nossos medos, as nossas inseguranças, as nossas angústias, os nossos sentimentos de que nós não estamos com tanta gente assim, de que nós estamos sozinhos. Mas em algumas circunstâncias, esse negócio cresce dentro da gente. Esse sentimento cresce dentro da gente. E em que circunstâncias esses sentimentos eles ganham força? Eles ganham força diante de uma grande dificuldade que nós enfrentamos. Então, se você está enfrentando um momento muito difícil, o medo aumenta, a insegurança aumenta, a angústia, ela te abraça, e o sentimento de que você está sozinho também, ele se torna muito mais verdadeiro dentro do seu coração, quando nós estamos passando por uma grande dificuldade. E uma outra circunstância, que nós sentimos isso muito, é quando nós estamos diante das necessidades do dia a dia. As coisas da vida, que nós precisamos fazer, que nós precisamos prover, as necessidades que nós temos. Afinal de contas, não são grandes dificuldades, mas todos nós temos que prover um sustento, nós temos que providenciar algumas coisas para a nossa própria vida, para vidas de pessoas que estão ao nosso lado. Então, quando nós passamos por grandes dificuldades, sejam elas relacionais ou de qualquer tipo, quando nós estamos diante das necessidades do nosso dia a dia, esses sentimentos, eles crescem. E por que é tão relevante falar sobre isso? Quem aqui passa ou já passou por grandes dificuldades? Agora eu vou pedir para levantar a mão. Quem já passou por uma grande dificuldade na vida, levanta a mão. Uma grande dificuldade na vida. Estou vendo algumas pessoas de mão baixa que ainda vão passar. Que ainda não passaram. Aí é melhor você levantar, porque aí já conta que passou e não vem. Nós passamos por grandes dificuldades na nossa vida. Quem aqui não se preocupa ou não existe as necessidades do dia a dia rondando você, que tomam conta da sua cabeça? E sentimentos como medo, insegurança, angústia e solidão, eles vêm tomar conta do nosso coração. Eu queria hoje com vocês falar de experiência, e nós vamos agora para histórias da Bíblia que falam sobre essas experiências, que apontam para essas experiências. E a primeira é uma experiência do povo hebreu e o maná no deserto. O povo, quando sai do Egito e vai caminhar no deserto, isso acontece ali em Êxodo 14, em Êxodo 15, eles celebram porque eles atravessaram, e em Êxodo 16 nós já temos Deus providenciando o sustento para o dia a dia. A gente está falando aqui de necessidades do dia a dia, que são coisas que perturbam a nossa cabeça,
que mexe com os nossos sentimentos. Assim que o povo sai do Egito, atravessa o Mar Vermelho e chega diante daquele desertozão grande, Deus já toma conta de providenciar ao povo, diante, lógico, de uma reclamação do povo, o sustento que eles teriam para o dia a dia, a provisão para a necessidade que eles teriam diariamente. De quê? De comer, de beber. E o maná era a certeza de que Deus iria sustentá-los no dia a dia. Pastor, mas aí é diante de um deserto, né? A gente não vive no deserto. Será? Será que nós não vivemos em um deserto? Será que não temos e olhamos não estamos de fato, logo depois do Mar Vermelho, olhando para a nossa vida pela frente e dizer o que me espera? Até onde conseguirei me sustentar? Até onde conseguirei prover e ser suprido das necessidades do dia a dia? E há aqui em Êxodo 16, uma experiência do povo com Deus em relação ao maná fantástica. Até mesmo na maneira como Deus orienta o povo nesse sentido. Olha o que diz aí em Êxodo 16, a partir do versículo 4. Disse, porém, o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso eu os porei à prova, para ver se seguem ou não as minhas instruções. No sexto dia, trarão para ser preparado o dobro do que recolherem nos outros dias. É que a gente começa a ver algo fantástico do nosso Deus com o seu povo e com cada um de nós. Nosso Deus é um Deus de cada dia. Ele é um Deus de cada dia. Ele é um Deus de cada dia. Na experiência do maná, Deus não disse: olha, eu vou derrubar para vocês aqui mensalmente, eu vou derrubar para vocês de 3 em 3 meses uma carreta de pão, e vocês vão armazenar isso daí, vão administrar para poder dar até o dia certo. Não, Deus diz: olha, todo dia eu vou dar aquilo que vocês precisam para aquele dia. Quando Jesus nos ensina a orar, Ele nos ensina a orar dizendo o quê? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Deus é o Deus que trabalha na vida da gente a cada dia. E diariamente Deus ia dando ao povo o que eles precisavam para aquele dia. E somente no sexto dia que ele deixou colher dobrado, para que o povo pudesse usar no dia seguinte. Deus, meus irmãos, tem nos sustentado a cada dia. E é interessante quando Deus faz isso com o povo, porque confiar não é fácil. Confiar não é fácil. A orientação aqui era de qual? Qual era o conceito? Qual era o conceito? O conceito era: eu vou dar pão para vocês todo dia. Mas eles não tinham essa experiência. E eles precisaram viver essa experiência para que pudessem aprender a confiar. Só o conceito em si, ele parece que não foi suficiente para o povo simplesmente olhar ali e dizer: não, tudo bem, eu vou sair, vou colher, todo dia o Senhor vai dar. Não estava resolvido, não estava? Não estava resolvido? Deus ia dar o maná todo dia. Diariamente Ele ia dar o que o povo precisava para comer. Me digam, não estava resolvido? Estava resolvido. Só que o que acontece? Você continua a leitura, em Êxodo 16, do 16 ao 20, e o Senhor disse o seguinte: assim ordenou o Senhor: cada chefe de família recolha o quanto precisar, 1 jarro para cada pessoa da sua tenda. Os israelitas fizeram como lhes fora dito. Alguns recolheram mais e outros recolheram menos. Quando mediram com o jarro, quem tinha recolhido muito, não teve demais. E não faltou a quem tinha recolhido pouco. Cada um escolheu tanto quanto precisava. Deus nos dá a cada dia aquilo que nós precisamos. Se a sua ansiedade ou o seu medo, ele reside no fato de você não ter tudo que você quer, aí a gente está falando de outra coisa. Mas é certo de que Deus nos dá a cada dia tudo aquilo que nós
precisamos. Uns colheram mais, outros colheram menos. Aquele que colheu muito não lhe sobrou, e aquele que colheu pouco não lhe faltou. E Deus estava cuidando do seu povo. Deus nos dá não apenas aquilo, Deus não nos dá aquilo que queremos, Deus nos dá aquilo que nós precisamos. E o que ele disse no versículo 19? Ninguém deve guardar nada para a manhã seguinte. E aqui está uma orientação que ela é estranha. Ninguém deve guardar nada para a manhã seguinte, ordenou-lhe Moisés. Todavia, alguns deles não deram atenção a Moisés e guardaram um pouco até a manhã seguinte. Mas aquilo criou o bicho e começou a cheirar o mal. Por isso Moisés irou-se contra ele. Meus irmãos, não é fácil confiar em Deus. Mas é muito fácil confiar em Deus, não. É não. É fácil dizer que confia em Deus. É fácil saber que podemos confiar em Deus. É fácil afirmarmos com convicção no nosso coração, porque cremos nisso e sabemos disso, de que Deus é um Deus que nós podemos confiar. Mas no dia a dia, confiar em Deus, na dependência do dia a dia, sabendo que Ele dá a cada dia aquilo que nós precisamos, isso não é fácil. Como eu disse antes, a orientação foi muito clara. Todo dia eu vou dar comida para vocês. E vocês não precisam se preocupar com isso. E aí? O povo simplesmente por isso deixou de se preocupar? Não. Eles foram lá e colheram. Para quê? O que é esse colher? Vai que amanhã Deus não dá. Eu estou guardando já aqui, eu estou sendo seguro. Estou guardando aqui. Porque confiar em Deus não é fácil. Como que confia numa circunstância dessa? Vai cair pão do céu todo dia? Espera aí. A gente até acredita que a gente vai trabalhar e vai receber o dinheiro no final do mês. Mas que vai cair pão do céu todo dia? E é nessa ação sobrenatural de Deus que nós muitas vezes esbarramos e não confiamos. É difícil. Por isso o povo foi lá e o povo guardou. O povo guardou. O povo guardou porque disse, o sentimento é, vou guardar esse negócio. Só que cheirou mal e deu bicho. Sabe quando é que cheira mal e dá bicho? É quando o guardar da gente, ele vem como fruto da nossa ansiedade e da falta de confiança. E aí, cheira mal e cria bicho. Quando o nosso guardar significa a nossa segurança. A minha segurança está em guardar o que Deus me deu e não no Deus que me deu o que eu estou tendo para guardar. E aí isso fede, cheira mal, cria bicho dentro da nossa tenda. Porque ficou fedendo dentro da tenda. Moisés foi lá brigar com o povo, dizer quem foi que guardou, não era para guardar. Eu disse que não era para guardar. Vocês acharam um absurdo o cara guardar um manazinho para outro dia? Acharam? Normal, né? Você guardaria? Eu acho que eu guardaria. Quer dizer que vai cair pão do céu todo dia? E se amanhã não cair? E se o aquecimento global impedir? E vai que não desce? Eu vou fazer minha segurança. Mas o guardar, ele não é problema, porque existe um guardar que é a provisão de Deus para a própria vida. E esse manar não assume o lugar de Deus, e por isso ele não cheira mal e nem cria bicho. Porque no sexto dia Deus orientou o quê? Vocês podem colher, porque é o sétimo dia para vocês descansarem. Então guardem para que vocês possam ter uma vida tranquila no sétimo dia. E nesse momento não fede, não cria bicho. E Êxodo 16, 24 diz, e eles guardaram até a manhã seguinte, como Moisés tinha ordenado. E não cheirou mal e nem criou bicho algum. Porque não era confiando, guardando porque não confiava, não era guardando porque não estava confiando de que amanhã Deus ia fazer o que não ia fazer. Era simplesmente uma provisão do próprio Deus para que eles pudessem ter o tempo de descanso,
para que eles pudessem viver tranquilamente. Esse guardar não adoece, ele não cheira mal. Como é que está o nosso coração em relação a isso? Até que ponto nós temos vivido uma experiência com Deus, de confiar de que Deus diariamente Ele tem nos abençoado. Ele tem suprido as nossas necessidades. É verdade que Deus não tem feito tudo o que você quer. E nem te dado tudo o que você quer. Mas Deus tem suprido as suas necessidades. Por isso nós podemos descansar diante das necessidades do dia a dia. Porque temos vivido com Deus que supre as nossas necessidades. Não é verdade, irmãos? Mas qual é a outra circunstância que faz com que o medo cresça, com que a solidão aumente, com que a angústia nos abrace e a insegurança tome conta da gente? É quando nós enfrentamos uma grande dificuldade na vida da gente. Quando nós estamos passando por um momento onde parece que a casa está caindo, que pessoas estão morrendo, que pessoas estão adoecendo, que as coisas estão sumindo da nossa frente. O azeite está faltando na despensa. Momentos de grande dificuldade na vida da gente. Aí eu vou com vocês para a história de Josafá e os moabitas quando cercam o povo. Josafá era um rei. Josafá era rei de Judá. E Josafá estava ali como rei do povo e de repente um grande exército, aí vem a dificuldade, que toma conta da sua vida, que toma conta da minha. E a dificuldade qual foi? Está lá em 2 Crônicas 20, a partir do versículo 1. Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns meunitas, e aí eu não sei quais são os seus moabitas, quais são os seus amonitas e quais são os seus meunitas. Mas você sabe quais são. Você sabe o nome deles. Você sabe quem eles representam. E eles entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti. Que situação difícil. Um exército enorme vem contra você. Neste momento, para onde é que vai o nosso medo? Vai lá para cima. Para onde é que vai a nossa insegurança? A ansiedade toma conta sim do nosso coração. E o que Josafá faz na experiência dele com Deus? Ele busca a Deus. Josafá, quando recebe essa dificuldade na vida dele, enfrentando, assolando, batendo a porta do seu reino, ele busca a Deus, ele chama o povo e manda o povo jejuar, manda o povo orar, manda o povo buscar a Deus. E ele diz: busquem a Deus. Se tem uma coisa que as dificuldades fazem na vida da gente, é nos levar a buscar a Deus, não é verdade? Porque quando a dificuldade vem e toma conta da gente, a gente vai buscar Deus. Às vezes a gente não está nem aí para Deus. Está caminhando com Deus de qualquer jeito. Aí acontece uma grande dificuldade na vida da gente, que o medo sobe, a insegurança vai lá para cima, a solidão toma conta da gente. O que a gente faz? A gente vai buscar Deus. A gente coloca o povo que está perto da gente para buscar junto com a gente. Foi o que Josafá fez. Busquem juntos. Vamos buscar a Deus. Busquem a Deus diante desse grande exército, porque essa dificuldade nós não temos como vencer. E ele orou. Olha a oração de Josafá, a partir do versículo 6. E orou: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu, Deus que está nos céus? Tu governas sobre todos os reinos do mundo, força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Ele declara quem Deus é. Já experimentou isso? Diante de uma grande dificuldade na sua vida, você ir orar a Deus e começar reconhecendo quem Deus é, começar perguntando, mas essa pergunta dele, ela é uma pergunta que ele mesmo responde. Tu governas sobre todos os reinos do mundo, força e poder estão nas tuas mãos. Porque quando nós estamos passando por um perrengue, e a gente olha para a dificuldade, e a gente vai diante de Deus e contempla quem Deus é, parece que a dificuldade ela vai ganhando tamanho real. Ela vai deixando de ser vista por uma lente de aumento, porque nós estamos olhando para alguém que é muito maior do que qualquer dificuldade que possa passar na vida da gente. E foi isso que Josafá fez. Tu és um Deus, tu governas, força e poder estão em tuas mãos. Aí ele começa no versículo 7 a falar do relacionamento que Deus tinha com Abraão. Não és tu, nosso Deus, que expulsaste os habitantes da terra perante Israel, teu povo,
e a deste para sempre aos descendentes de teu amigo Abraão. Ele está olhando para as promessas de Deus. Não existe nada melhor de estarmos passando por dificuldades do que irmos às promessas de Deus. De irmos ler as promessas de Deus. Porque quando a gente está aperreado, a gente gosta muito de ler salmos. Porque salmo tem muita promessa. De que Deus estará conosco, de que Ele cuidará de nós, de que Ele é presente na vida da gente. E quando a gente está vivendo esses momentos de medo, de ansiedade, a gente vai para as promessas, e diante das promessas, nós podemos sim descansar num Deus, sim, que tem um relacionamento conosco. Ele continua e diz, a eles têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo, se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença, diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti, em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvará. Não existe mais o templo de Salomão, mas existe o templo que somos nós. E a afirmação aqui que Josafá faz na oração dele é: Senhor, nós nos colocaremos diante de ti, o Senhor nos ouvirá e nos salvará. E aí vem, meus irmãos, o que eu acho que foi fundamental no momento onde Josafá estava enfrentando as dificuldades, e que você também pode viver essa realidade, que é quando ele reconhece a sua fraqueza. Olha o que diz no versículo 12: ó nosso Deus, não irá tu julgá-los? E ele diz, pois não temos força para enfrentar este exército imenso. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Eu vou ler de novo. Não temos força para enfrentar esse exército imenso. Ele está primeiro reconhecendo quem Deus é, está olhando para as promessas, está olhando para o legado que os pais deixaram, dizendo que sim, que se orássemos, Deus responderia. E ele olha para Deus e diz, eu não tenho força para enfrentar esse exército, e eu não sei o que fazer. Mas os nossos olhos estão fixos em ti. Irmão, sabe uma coisa interessante sobre esse texto? Esse versículo especificamente? Essa não foi uma oração que Josafá fez no quarto dele. Essa oração ele fez diante do povo. Era um rei dizendo a Deus em alta voz diante do seu povo, nós não temos como vencer esse exército e eu não sei o que fazer. E é nesse momento que Deus intervém na história. É quando as nossas forças se esgotam. É como você tem coragem como pai, como mãe, de orar em voz alta dentro da sua própria casa, dizendo, eu não sei o que fazer e eu não tenho força, mas os meus olhos estão fixos em Deus. O testemunho de Josafá não foi um testemunho de eu tenho a força pelos poderes de Grayskull. O testemunho dele foi um testemunho dizendo, eu não tenho a força e eu não sei o que fazer. Quantos maridos têm coragem de dizer isso para sua esposa? Quantas esposas aqui têm coragem de dizer isso para o seu esposo? Eu não tenho força diante disso. Esse exército é mais forte do que eu. E eu não sei o que fazer. Isso liberta. Isso nos deixa livres. Livres para recebermos o poder e a ação de Deus na vida da gente. Ele ainda dá testemunho e diz, mas os meus olhos, eles se voltam para ti. O que é que podemos fazer diante das grandes dificuldades da nossa vida? Senão de reconhecermos que nós não temos força para enfrentá-las, de que nós não sabemos o que fazer. E é nessa hora que Deus intervém. E a intervenção de Deus, ela vem do meio do povo. Porque imagine Josafá aqui orando, dizendo, eu não tenho força, Deus, esse exército é mais forte do que nós. O povo ouvindo.
Imagine que o povo deve ter olhado assim e disse, vixe, rapaz, se o nosso rei está dizendo isso, é porque a gente está lascado mesmo. O rei está falando isso. Eu não tenho força, Deus, eu não sei o que fazer diante desse exército, mas os meus olhos estão fixos em Ti. Do meio da congregação se levanta a palavra profética. E sabe o que o profeta diz para Josafá? Escutem todos os que vivem em Judá, em Jerusalém, e o rei Josafá. Levanta o profeta dizendo, assim lhe diz o Senhor, não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã, desçam contra eles. Amanhã, desçam contra eles. Você percebe o que Deus diz diante do nosso reconhecimento de que nós não temos força e de que nós não sabemos o que fazer? Deus entra em cena dizendo, não tenham medo e nem fiquem desanimados. Agora, enquanto estamos presos ao nosso orgulho, tentando dizer e demonstrar para todo mundo que sim, está tudo sob controle, que sabemos o que estamos fazendo, de que na nossa casa sim não está faltando nada, não se desespere. Às vezes nós queremos como líder, como liderança. Josafá podia ter dito, calma pessoal, está tudo tranquilo, é só a gente fazer o que Deus fez com a gente. Não, ele se abriu. E é hora de você se abrir para a sua pequena congregação, que circunda a sua vida. Se você está passando por uma grande dificuldade, não se agarre no orgulho, porque ele vai te destruir. Se você está passando por uma luta grande, não se agarre no orgulho, porque ele vai terminar de tirar as suas forças. Está passando por luta, está passando por dificuldade, está com medo, está sozinho. Reconhece que você está fraco, reconhece que você tem medo, reconhece que você não sabe o que fazer e bota os teus olhos para Deus. A Bíblia diz que Deus ele dá graça aos humildes e ele resiste aos soberbos. Porque enquanto estamos agarrados no nosso orgulho, Deus está mantendo a dificuldade, dizendo, deixa a dificuldade quebrar o orgulho. Mas na hora que a gente larga o nosso orgulho e reconhece, Deus intervém e diz, não tenham medo nem fiquem desanimados por causa desse exército. Essa batalha não é de vocês, mas de Deus. O versículo 17, ele diz, vocês não precisarão lutar nessa batalha. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições. Estejam e permaneçam firmes. E vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo nem se desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã. E o Senhor, Ele estará com vocês. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor, Ele estará com vocês. O reconhecimento das nossas fraquezas, ele move o coração de Deus de uma forma inexplicável. E Deus vem ao nosso encontro dizendo, sai do meio. Sai do meio. Que agora a batalha é minha. Enquanto a gente está ali agarrado com o nosso orgulho, Deus está ali do alto dizendo, filho, veio aí, não dá. Diz Deus, chega, vou me desnudar, sou isso que sou, não tenho força, não sei o que fazer. Aí Deus vem e diz, sai do meio, que quem vai lutar nessa batalha não é você, quem vai lutar nessa batalha sou eu. Nessa batalha, você não terá que lutar. Eu lutarei por você. Eu lutarei por você. Eu queria, Cibele, Jonas, queria que você baixasse sua cabeça. E que você escutasse a mensagem que vem nessa música. Essa música, ela foi feita como se fosse Deus falando com a gente.
Eu queria que você escutasse essa música como Deus falando ao seu coração, dizendo: não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, porque um só, ele seria muito para ti. Deus diz: é meu, somente meu, o teu trabalho. E o teu trabalho é apenas descansar em mim. Escuta a mensagem dessa música. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É teu, somente teu, todo o trabalho, e o meu trabalho é descansar em ti. É teu, somente teu, todo o trabalho, e o meu trabalho é descansar em ti. Sabe o que acontece quando Deus disse isso para o povo? Deus olhou para o povo e disse: é meu, somente meu o trabalho. E o teu trabalho, meu povo, é descansar em mim. Essa batalha eu lutarei por você. Sabe o que foi que o povo fez nesse momento? A confiança renasce. A confiança renasce em 18 e 19. Josafá, nesse momento, ele prostrou-se, rosto em terra. E todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Diante da palavra do profeta, do meio da congregação, que veio diante do reconhecimento dele de que não sabia o que fazer, ele se prostra, o povo adora. E então os levitas e os descendentes dos coatitas e dos coreitas, é povo de coral, levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. Sabe o que o povo fez quando Deus disse isso para o seu povo? O povo não ficou: mas será que é, será que não é? Não, diante da grande dificuldade, do reconhecimento de que nós não merecemos, da oração que declarou quem Deus é.
que olhou para a promessa e para o testemunho dos pais de que ele sim escutaria. O povo se prostra, o povo adora. Parece que nesse exato momento o medo vai embora. A solidão sai pela porta. A angústia desabraça e foge. E a insegurança sai correndo. E o povo se prostra, o povo adora. Vieram os levitas, se juntaram. Imagina o povo, que era muito expressivo, já fazendo ali a sua agitação, a sua alegria, a sua celebração diante de um Deus que tinha dito: essa batalha sou eu que vou lutar por você. E aí no outro dia de manhã, imaginam que nessa noite foi uma noite de uma grande festa, onde diante da palavra profética de Deus, o povo festejou. O povo festejou, soltou fogos, festejou. Como aquele povo sabia festejar, que era cantando, que era fazendo as suas rodas, que era pulando, que era gritando e dizendo: sim, o Senhor tem sido fiel e mais uma vez disse que essa batalha de amanhã de manhã, ela será nossa. A celebração de vitória antes da vitória. O que é a ansiedade? É quando nós trazemos o problema de amanhã para hoje e ele consome o coração da gente. O que é a esperança? É quando nós pegamos a vitória do amanhã e nós trazemos para hoje e ele alegra o coração da gente. Foi isso que o povo fez. Eles pegaram a vitória do amanhã, trouxeram para hoje e celebraram e fizeram festa. Esse povo foi dormir, ou sei lá se dormiram. Só diz que de madrugada, e aí vem o cântico da fé e da vitória. De madrugada partiram para o deserto, onde eles iriam fazer a batalha. E quando eles estavam saindo lá para o deserto, para o lugar onde seria a batalha, Josafá lhe disse, o homem que não sabia o que fazer, que não tinha força, que não sabia de nada. Ele chamou o povo e disse: escutem-me, Judá, ó povo de Jerusalém. Juntou o povo e disse: tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas dele, e vocês terão a vitória. Eu vou repetir esse texto. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas dele, e vocês terão a vitória. Depois de consultar o povo, Josafá naquela hora nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor. E ao louvarem pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército, cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para... Foi o que Josafá fez? A gente vai para a batalha, não é? A gente faz o quê? A gente bota as nossas armas na frente? Não. A gente bota as nossas armas atrás. A gente bota o nosso Deus na frente. Quem é que vai na frente? É o povo que vai cantando. É o povo que vai cantando, que vai louvando a Deus. E os levitas iam na frente do exército. Deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Porque Deus em momento nenhum disse que eles tinham que ficar na tenda. Ele diz: tomem as suas posições, vá até o lugar da batalha. Mas sou eu que vou lutar por você. E o povo vai, Josafá pega e diz: vai na frente o povo que canta, o exército vai atrás. Deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Versículo 22. Quando eles começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. E eles foram derrotados. Amém, irmãos? Se Deus hoje disse para você, meu irmão, que essa batalha não é sua, de que o seu papel é se manter firme, manter sua posição e confiar no Senhor, e Deus tem dito isso para você, é porque esse tempo agora é um tempo de nós cantarmos ao nosso Deus,
de nós entoarmos louvores ao nosso Deus. É um tempo de nós dizermos o quanto nosso Deus é bom, o seu amor dura para sempre. É tempo de nós dizermos: Senhor, esconde-me nos teus braços, debaixo das tuas asas, e eu enfrentarei o que tiver que enfrentar, porque o Senhor, Ele está conosco. É tempo de nós, sim, talvez de você agora, seja a hora de você dizer o que Josafá disse: eu não tenho força diante desse exército. É dizer: Senhor, eu não tenho força diante disso. Não tenho. E eu não sei o que fazer. Mas os meus olhos estão fixos em Ti. Nessa hora Deus olha para você e diz: pois sai do meio. Que essa batalha, quem vai lutar sou eu. Se mantenha firme. Vá para o lugar da batalha. Vá louvando o meu nome. Mas saiba de que eu vou estar com você. E de que darei a vitória a você no tempo certo. E o que nos resta? Só nos resta adorar o nosso Deus. Só nos resta dizer: Senhor, esconde-me. Esconde-me debaixo das tuas asas.